Conversando com vestibulandos e estudantes, eu tenho reparado que muitos se abalam e se prejudicam nos estudos por causa de problemas familiares. E é por isso que nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Se você está vivendo um problema familiar, eu sinto muito. Seja qual problema for, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Estudar para o vestibular por si só já é um desafio. E aí, quando nesse processo ainda está acontecendo um problema familiar, as coisas tendem a se tornar um pouco mais complexas e desafiadoras, porque aquilo ali começa a ocupar a sua mente também. Talvez você esteja preocupada, ansiosa, estressada ou angustiada com esse problema familiar. E por mais que as pessoas virem para você e falem assim, você tem que separar as coisas, você não pode ficar pensando nisso, você tem que deixar isso de lado e focar na sua preparação, focar nos seus estudos. Fazer isso é difícil, separar as coisas é difícil, porque a nossa vida é uma só. E eu sei disso porque eu já vivi situações bem complexas na minha família e isso prejudicou os meus estudos. Isso acabou afetando o meu desempenho. Isso me prejudicou bastante e eu ouvia isso direto. É só você separar as coisas. Mas será que é tão simples assim? Para mim não foi. Para mim não era simples assim, vou separar e não vou pensar nisso. Porque aquele problema fazia parte da minha vida também. E aquilo acabava ocupando a minha mente. Então, eu sei o quanto que um problema familiar é capaz de nos abalar emocionalmente, prejudicar os nossos estudos. E na época que eu vivi tudo isso, eu não tinha ferramenta, eu não tinha recursos, eu não tinha alguém para me orientar, sabe? Para falar sobre o que eu poderia fazer e para me equipar de ferramentas, estratégias, como eu faço aqui hoje, sabe? Tanto que foi pensando nisso, pensando no tipo de vídeo que me ajudaria na época que eu passei por tudo isso, que eu criei esse vídeo, que eu quis trazer esse tema. Eu não quero que você passe por isso sozinho, você não precisa passar por isso sem um amparo, sem estratégias, sem recursos, sem ferramentas. Esse é meu propósito aqui com o canal, equipar você, estudante, com estratégias, ferramentas, com técnicas que vão te ajudar a se preparar emocionalmente e que vão te ajudar a enfrentar esses desafios, esses obstáculos, essas frustrações que acontecem no meio do caminho, de uma forma que eu gostaria de ter tido, sabe? Coisas que eu gostaria de ter tido na minha época, você tem acesso hoje. Então, pensar nisso, pra mim, assim, é muito bom, é o que tá muito por trás do meu propósito aqui no canal. E bom, eu não quero te deixar na mão, né? E é por isso que eu quero compartilhar aqui com você duas estratégias que vão te ajudar a não se abalar com problemas familiares, ou pelo menos diminuir o impacto que esses problemas familiares têm sobre você e sobre a sua preparação para o vestibular. Então, bora lá? Estratégia número 1, foque naquilo que está no seu controle. Eu não sei qual é o problema familiar que você está vivendo hoje, mas algo que eu observo é que diante de problemas familiares, muitos vestibulandos e estudantes puxam para si a responsabilidade. Seja a responsabilidade de cuidar das coisas ou das pessoas, seja a responsabilidade de amenizar os danos ou a responsabilidade de resolver tudo. O problema é que, na maioria das vezes, esse não é um problema que está sob seu controle. Não é algo que está ali nas suas mãos e que você detém o poder de resolver. E aí, o que acontece? Você ocupa a sua mente, você gasta energia com algo que não está no seu controle e que não tem muito o que você fazer. Então, você vai se ocupando, se preocupa, se estressa, se abala emocionalmente com algo que muitas vezes não tem o que ser feito, sabe? Que tá fora da sua esfera de controle, que você simplesmente não pode fazer nada. E eu sei que isso é desafiador, né? Porque às vezes a gente quer simplesmente ajudar a resolver e a gente pensa em estratégias, a gente se sente na responsabilidade de cuidar das coisas, mas até quando você vai ficar trazendo isso pra si, sabe? Até quando você vai ficar carregando esse peso? Esse foi um questionamento que eu precisei fazer para mim, porque eu me sentia muitas vezes na necessidade de controlar, sabe, de gerenciar todas as questões familiares que aconteciam na minha família. Mas esse não era o meu papel e não é o seu papel também. Direcione esse foco e energia para os seus estudos no vestibular.
E aí, talvez você esteja pensando assim, Cláudia, mas é mais fácil falar do que fazer. Tá, eu sei, é mesmo. Mas sabe o que você vai fazer que vai te ajudar a abrir mão dessas coisas que não estão no seu controle e a focar naquilo que está? Fazer uma lista do controle. Você vai escrever de um lado tudo aquilo que está no seu controle e do outro aquilo que não está. Por exemplo, se os seus pais estão brigando muito, isso não está no seu controle, concorda? Porque o que você pode fazer com relação a isso? Não tem o que fazer. Seus pais estão brigando. Você, não convém a você intervir ali. Esse não é o seu papel. Você é filho, você é filha. Isso é um problema deles. Então, isso não está no seu controle. Estudar para matemática está no seu controle. Aumentar o seu número de acertos em física está no seu controle. Então, isso vai para o lado ali daquilo que está no seu controle. Se você teve uma briga com seu irmão, com a sua irmã, e você reconheceu que você errou, isso está no seu controle. Por quê? Porque você pode reparar a situação, você pode ir atrás, pedir desculpas, enfim, promover as soluções. Isso está no seu controle, né? Então, percebe como que fazendo essa distinção, você consegue ter mais clareza e até mesmo separar coisas que não tem mesmo o que você fazer. E aí você para de gastar tempo e energia com coisas que estão fora do seu poder de controle, que você simplesmente não pode fazer nada. Fazer essa lista de controle vai te trazer muita clareza e vai te ajudar a reduzir os impactos desses problemas familiares, porque muitas vezes o problema familiar te impacta muito mais pelas soluções e pela responsabilidade que você puxa para si. Então, a partir de agora, foque naquilo que está sob o seu controle. Estratégia número 2. Tenha um tempo para pensar no problema familiar. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas vamos ser sinceros aqui. Eu sei e você sabe que você vai pensar nesse problema. Que esse problema faz parte da sua vida e que você não vai conseguir ignorar 100% e fingir que nada está acontecendo. Até porque isso nem seria saudável, né? Não funciona desse jeito. Então, ao invés da gente ignorar esse fato e ao invés de eu vir aqui e ficar falando pra você ignorar todo esse problema e fingir que nada tá acontecendo, porque eu sei que isso não é factível, isso não é real e não vai dar certo, vamos encarar a realidade e agir com base nisso. Você vai pensar nesse problema. E mais do que isso, você também precisa de um tempo para pensar nesse problema, para processar tudo aquilo que você está sentindo. Então, ao invés de resistir a isso, de ficar lutando contra isso, vamos aceitar e agir de acordo com isso. Então, pensar numa estratégia para isso. E qual é a estratégia? Você separar no seu cronograma um tempo para pensar nesse problema, para viver esse problema, tá? E aí, o que você vai fazer? Você, então, no seu cronograma, você vai literalmente separar um momento ali, meia hora, uma hora, o tempo que você achar necessário para isso e o tempo que você tiver disponível para você pensar sobre esse problema, para você conversar com alguém sobre esse problema, para você processar as emoções que você está sentindo com relação a esse problema, ou para você tentar resolver a situação. Separe um período do seu dia ou da sua semana para você se dedicar a este problema. Sabe por quê? Quando você faz isso, você desocupa a sua mente de pensar o tempo inteiro naquele problema, porque você já tem um momento para pensar naquele problema, você já tem o período de dedicação àquele problema. Então, ele deixa de ocupar a sua mente o tempo inteiro e gerar todo aquele desgaste e te atrapalhar nos estudos. E aí, o que vai acontecer? Na hora que você estiver estudando, se esse problema vier na sua cabeça, você vai simplesmente pensar o seguinte: olha só, problema, agora não é a hora não. A gente se programou e eu vou pensar em você tal dia, tal hora. Agora não é o momento, agora eu tô estudando. Agora eu vou focar nisso daqui que eu tô fazendo. E é sério, fazer isso ajuda tanto porque você sabe que você já tem um momento reservado de dedicação para aquele problema. E quando eu falo um momento para você viver o problema, para você se dedicar àquele problema, não é para você ficar imersa naquele problema, sabe? E completamente abalada emocionalmente, se jogando ali no sofrimento. É um momento realmente ali para você processar tudo que tá acontecendo, para você pensar em soluções, para você lidar emocionalmente falando, sabe? Com tudo aquilo que você está sentindo. Você vai ver como que ao fazer isso, você vai estar lidando com um problema familiar, né? Encarando essa situação de uma forma muito mais saudável
e sem que isso atrapalhe os seus estudos, sem que isso prejudique a sua aprovação e a realização do seu sonho. Bom, agora você já sabe, né? É hora de colocar a mão na massa. Aplique essas estratégias, você vai ver como que elas vão te ajudar a não deixar que os problemas familiares, que essas questões que estão acontecendo na sua família afetem os seus estudos, ou pelo menos vai te ajudar a diminuir os impactos que isso tem nos seus estudos e na sua preparação para o vestibular. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você aplicou essas estratégias, né? Como que foi, quais foram os resultados que você teve. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tenha se sentido acolhida, tenha se sentido mais leve por saber que tem uma solução, que tem uma saída. Se você gostou do vídeo, você já sabe, deixa o seu like e se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, um grande beijo e até mais!